pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já me apresento, sou De Prudente. Se você não me conhece, não conhece o nosso canal, já aproveita se inscrever aí no nosso canal para você ficar por dentro de várias dicas aí que a gente traz, tanto de estética como maquiagem, mudança capilar, enfim. Hoje o nosso assunto é sobre o meu emagrecimento. Eu achei que é um fator bem interessante porque a gente vê assim muitas pessoas, especificando mais as mulheres, né? Que tem uma certa insatisfação com o corpo, tem uma dificuldade de emagrecimento. E nesse percurso de emagrecer, a gente passa por muitas etapas frustrantes, difíceis, né? E eu achei legal trazer esse conteúdo de falar o meu processo de emagrecimento. Não chegou ainda onde eu quero, eu ainda quero perder mais uns quilinhos. E na verdade agora eu tô mais num processo que quero perder e ganhar massa muscular. Que é também um vídeo que eu vou estar fazendo, vou estar mostrando aqui no canal um treino que eu faço, né? Que tem me ajudado muito. Mas enfim, sobre o processo do meu emagrecimento, eu sempre fui uma pessoa muito magra, a minha vida toda. Então, quando eu era adolescente, minha juventude, assim que eu casei, eu pesava 48 quilos. E apesar de eu ter tido 2 filhos, eu tive um casal, depois das gestações, eu voltei ao meu peso. Eu fiquei ali na base dos 50 quilos. E assim, os anos foram se passando e tranquilo. Durante esse período de tempo, aí ao longo dos 10 anos, eu fui engordando e cheguei aos meus 60 quilos. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei, até eu me informei, o meu peso ideal é 55 quilos de acordo com a minha altura. Gente, eu não tenho conhecimento, eu não sou nutricionista, eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado sobre treinos e sobre personal, trainer, educação física, essas coisas eu não tenho conhecimento. Eu sou uma pessoa que tive todo o processo de emagrecimento em casa, com as instruções que eu ia tendo, eu ia pesquisando, tanto no emagrecimento quanto em treino. Errei, acertei no começo, errei mais no começo do que acertei, mas consegui. Então vou passar para vocês aqui como que foi. Quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu do nada, dos 60 quilos, eu fui para 70, 73 quilos. A gente fala do nada, mas a gente sabe que a gente nunca engorda do nada, né? A gente tem fatores que fazem com que a gente engorde. Eu nunca tive um problema de comer muito. Eu não sou uma pessoa que come muita besteira, fritura, refrigerante mesmo, eu não gosto. É raro eu tomar. Eu tomo, assim, às vezes um copo, pra mim já deu, nem isso, eu não sou chegada. A fritura, refrigerante, não sou aquele tipo de pessoa que fica comendo besteira. Eu sou bem raiz, eu gosto mesmo de arroz, feijão, ovo, batata, mandioca, frango. Eu sou assim, eu sou super simples para comer e coisas assim que não me levaria a ganhar tanto peso. Um hábito, na verdade 2 hábitos ruins que eu tive durante esses... Eu acredito que num período de 3 anos eu engordei tudo isso, que foi do 30 aos 33 anos. 2 hábitos que acho que me prejudicou foi o pão, que eu comia, né? Muito pão. Hoje eu tenho que me policiar muito, porque se deixar eu só como pão. Eu acordo de manhã, eu como pão, da hora do almoço, se não, eu quero comer pão, às vezes eu acordo de madrugada para comer pão. Então eu sou viciada em pão, adoro pão. E isso foi uma coisa difícil de tirar. Na verdade eu não precisei tirar, eu diminuí. Diminui muito, diga-se de passagem, né? Outro hábito que eu criei foi cerveja. Eu não era aquele tipo de pessoa de encher a cara aos finais de semana, nem ir pra balada, coisas. Não tinha esse tipo de hábitos. Mas o problema era, devido à depressão, ansiedade, eu trabalhava muito.
Durante a minha rotina, eu criei o hábito. Então eu saía do trabalho, passava no mercado, comprava algumas coisas para fazer para janta e já comprava ali minha cerveja. Não tomava de ficar bêbada jamais, né? Mesmo porque no dia seguinte eu trabalhava e eu trabalhava muito, inclusive. E eu acho que até a cerveja me ajudava, me relaxava. Eu achava, né, que me ajudava. Então eu tava fazendo uma janta, tomando uma latinha de cerveja. Isso foi criando um hábito. É lógico que não tem problema beber cerveja, eu bebo ainda, mas todo dia foi trazendo um efeito bem negativo para mim, né? Foi tendo uma retenção de líquido, junto com o meu sedentarismo, eu não praticava exercício físico, enfim, um conjunto de fatores que agregou. Talvez tenha alguma coisa hormonal ali, porque para você engordar assim 13 quilos num período de 2, 3 anos, eu não sei, mas foi bem rápido, pode ser que tenha algum problema hormonal aí envolvido, não sei, gente, não sou especialista, mas o foco é sobre o meu emagrecimento. Então, o que eu fiz, gente? E o que eu tenho para passar para vocês sobre isso? Quando eu me dei por conta, eu já estava baixinha, gordinha, não quero que ninguém que esteja assistindo o vídeo se sinta ofendida. Você ser baixinha, você ser cheinha, não é algo que te deixe inferior. Não é isso que eu tô querendo dizer. O problema maior é que eu ganhei tudo isso de peso e atrapalhou a minha saúde. Porque eu não dormia bem, eu não conseguia andar rápido. Durante os anos que eu era magra, eu tinha por hábito correr. Então eu era 5:30 da manhã, todo santo dia, fora os finais de semana. Durante a semana, todo santo dia eu estava correndo na pista. Então eu corria, eu caminhava. Era um hábito que eu gostava de fazer mais pela minha depressão. Não era foco de emagrecimento, porque na época eu estava magra. E eu não fiz isso, não parei totalmente com isso. E realmente, quando eu me deparei pelo ganho de peso, não foi ali a estética. Ah, eu não me aceito, ou você ser cheinha é algo negativo. Mas a partir do momento que isso começa a atrapalhar na sua saúde, é um pisca-alerta. Então você pode sim se aceitar, você tem que se amar do jeito que você é, sim. Mas tem coisas que a gente não tem que pensar só na aceitação, mas na nossa saúde. Então eu não dormia, comecei a ter insônia, eu ficava ofegante, eu não conseguia nem andar rápido. E eu comecei a trabalhar numa loja e tinha pessoas que achavam que eu estava grávida. E de tão gordinha, eu vou deixar uma foto aqui, só que nessa foto eu já estava fazendo treino em casa. Eu ainda tô aí nessa foto eu ainda tinha perdido um pouco de peso, mas vocês podem ver o tamanho da minha barriga. Então, realmente, e é muito difícil você perder barriga. A gente sabe disso. Tanto é que às vezes a gente emagrece tudo, menos a barriga. Então, eu me deparei numa situação assim. E o que eu fiz? E é a dica que eu dou pra vocês. Eu comecei primeiro a diminuir coisas que eu comia. Não tire, não faça dietas drásticas e radicais. Não vai funcionar. Eu tô falando por experiência própria. Você vai aguentar ali algumas semanas com muito mau humor. Haja paciência de quem convive com você, porque você vai ficar nervosa, você vai ter, no meu caso, a minha glicose caía, eu passava mal. Então não adianta você tirar de tudo de uma vez o que você come, mesmo porque não é saudável, né? Teve um período que eu até vou mostrar uma foto mais pra frente, que eu emagreci muito, mas perdi muita massa boa, porque eu tava no caminho errado. Enfim. E algumas coisas eu tive que tirar. E a cerveja foi uma delas. Então, durante um período de tempo, eu tirei a cerveja. Eu parei de tomar. Fiquei um bom tempo, só tomava de vez em nunca, quando acontecia de um almoço de domingo tal, a gente lá tomar uma cervejinha, mas não era uma rotina. A cerveja eu tive que tirar mesmo por completo, praticamente.
O pão eu não tirei, eu diminuí. Eu comi em torno de 6 pães por dia. Eu passei a comer um pãozinho só por dia, ou 2 no máximo, mas eu confesso que foi uma parte bem difícil. Eu chegava do trabalho e eu queria muito comer pão. E às vezes eu comia, porque daí eu comia um pãozinho e já ia fazer o meu cardio. O pão, ele não é um carboidrato que não te traz benefício nenhum, né? Em poucas horas você tá com fome, mas eu tinha muita vontade de comer e comia. Então, a primeira dica que eu dou para você, não comece com restrições alimentares muito radicais, porque não vai te fazer bem e você não vai conseguir manter. Você tem que começar uma estratégia de emagrecimento que você vá longe. Se você ficar parando, vai fazer aquele efeito sanfona que não vai ficar nem legal, nem esteticamente, nem bem para você também. Outra coisa que eu, né, falo para vocês de dica, tenha como por motivação você. Então você é a sua maior motivação. Sabe por que eu vou falar isso para vocês? Quando você começa a emagrecer, é muito mais fácil você encontrar uma companhia para você fazer um almoço, fazer torta, fazer pão, ou você ir num churrasco, ou você ir num barzinho beber cerveja. Eu não é o meu, na verdade, desculpa. Na verdade, eu nunca tive hábitos de sair muito, sabe? Eu sempre fui muito caseira. Eu era do trabalho para casa, de casa para o trabalho. O que eu bebia era em casa mesmo. Mas eu tô querendo dizer de uma maneira geral, vendo e citando coisas que eu via das minhas amigas, que eu via muito incentivo delas para elas irem para lugares que não favoreciam o emagrecimento, mais do que pessoas incentivando elas a ter uma vida saudável. Então, uma coisa que funcionou pra mim, tá, gente? Isso é uma coisa individualista, cada um é cada um. E eu não tô falando que eu tenho a razão absoluta nisso. Eu tô falando no meu caso, no meu processo de emagrecimento, eu fui individualista. Eu fazia sozinha. Tanto no meu emagrecimento alimentar, nos meus treinos, eu tinha uma meta e eu era sozinha. Eu não dependia de nenhuma outra companhia para mim ir para academia. Era gostoso. Teve uma época que eu fui para academia e eu tinha assim, mas não funciona muito não. Porque a tendência a pessoa não vai, você também não vai ir. Porque você ir com a pessoa se torna mais divertido, você vai ter alguém para conversar. Outro problema que eu enfrentei quando eu comecei a fazer o meu projeto assim de emagrecimento, meu processo de emagrecimento, foi que eu não me adaptei à academia. Eu não gosto de academia, não tô falando para você parar de ir, mas assim, quando eu começo um treino, quando eu começo a fazer um cardio, depois assim, eu não falo que eu faço nessa sequência, mas tanto no cardio como os exercícios de intensidade, que você tem que ter resistência, que são aqueles exercícios que você tem que ali se concentrar no músculo, tem que ter ali as séries certinhas, enfim. Eu não consigo com barulho, aquela música alta, pessoas conversando comigo, vindo conversar, perguntar. E eu também não gosto muito, assim, de pessoas me olhando, assim, sabe? Quando eu tô treinando, isso tira o meu foco. Então, o que ajudou, tanto é que quando eu corria sozinha, sempre. Às vezes tinha alguma amiga ou outra que queria correr comigo, porque via eu correndo toda manhãzinha e queria também. Mas às vezes passava uma semana, ela já não ia mais. Eu não sei se era pelo horário ou porque enjoava mesmo. Então, eu era bem individualista. Isso fazia bem pra mim, faz bem pra mim, principalmente no começo. No começo do emagrecimento, não sei se eu tava numa fase meio tensa, assim, da minha depressão, correr, caminhar sozinha me ajudava a falar comigo mesma, me esvaziar, sabe? Ter um momento, esvaziar minha mente. Era uma terapia. O meu processo de emagrecimento, ele começou, gente, pela minha saúde, não pela estética.
Mesmo porque eu tava tão depressiva que eu nem ligava pro corpo, sabe? Eu me incomodava a barriga, mas não tava nem aí também, assim, sabe? Então começou esse processo de emagrecimento foi porque eu fui vendo que eu precisava ter uma ajuda, né, física, no sentido de saúde e emocional. Então, os meus treinos começaram a ser sozinhas. Eu me adaptei muito mais com o treinamento em casa. Por isso que eu queria passar para você que está me assistindo, se você está com dificuldade de perda de peso, baixa autoestima, você começar em casa talvez seja uma alternativa muito legal para você. Por que eu vou falar isso? Eu não me adaptei à academia também pelo barulho, porque eu não me concentrava, por pessoas me olhando. Eu não me adaptei por isso. Mas também tem um outro lado da questão. Quando você está acima do peso, está em depressão, você entra na academia, você sem querer, você foca naquelas mulheres que já estão bonitas, que já estão com o corpo todo definido, estão todas adaptadas ao treino, aos equipamentos, e você chega ali boiando. Você fica com vergonha até de chamar o treinador porque você não sabe fazer aquela série. Então você se sente um peixe fora d'água, você faz comparações. Isso para mim também fez um fator que eu fazendo treino, videoaulas na sala da minha casa, eu me sentia mais à vontade. Porque se eu não conseguia terminar uma série de exercícios, estava tudo bem. E eu pensava, amanhã eu vou conseguir. Lógico que no começo eu já cheguei até a chorar, porque o treino era de 20 minutos, aqueles treinos intensivos, né, de cardio, e era 9 minutos eu tava caída no chão, sem fôlego, não conseguia respirar, e eu chorava, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, sabe, fazer o que estava sendo feito ali na videoaula. E, gente, é uma fase, passa e você consegue. Você só não pode desistir. Não se compare. Isso é um fator fundamental. Não se compare. Não olhe para uma mulher, não vá na rede social e fique vendo aquelas mulheres lindas, todas. Não, gente, ela é ela. Você é você. A sua realidade é outra. A minha realidade é outra. Ela tem uma situação financeira diferente da minha. Eu sou uma pessoa simples que emagreci, perdi peso sem gastar muito dinheiro. E é possível. Teve fases depois do meu emagrecimento que eu fiquei com um corpo mais bacana, que eu comecei uma definição melhor do meu corpo, que foi bem bacana. Mas infelizmente os últimos meses, o último ano, foi um ano bem difícil para mim. Eu confesso que eu intensifiquei os medicamentos de depressão, atrapalharam um pouco o meu treino. Eu não ganhei tudo o peso de novo, que eu tô com 60 quilos, tô mantendo esse peso, mas o ideal meu e que eu gostaria de voltar era os meus 55 quilos. Mas é assim, gente, eu tô bem feliz pelo fato de eu já ter perdido tanto. Foque no que você conseguiu, não no que você não conseguiu ainda. É lógico que você tem que ter um objetivo, uma meta, para te motivar. Mas não fique pensando só no que você não consegue. Arrume uma solução e faça o que você gosta. Essa é uma outra dica que eu vou dar para você. Essa dica que eu vou passar para você foi uma dica que eu tive do professor de educação física, de um personal que eu fazia videoaulas com ele. Ele falou: se você quer perder peso, não adianta você fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer o que você gosta. Então, às vezes, o que é bom para você emagrecer, o que te motiva, não é o mesmo para mim. Eu consegui perder peso na minha casa, fazendo cardio, fazendo treinos, sozinha. Eu pegava pacotes de feijão, eu pegava garrafas de amaciante e eu usava como peso. Eu comecei assim, bem simples. Até que meu corpo conseguia executar uma série de 20 minutos tranquilo, eu me empolgava e até para 40 minutos, e ali eu fui evoluindo. Então, assim, era o que eu gostava, por isso que deu certo. Talvez você não consiga fazer sozinho em casa.
Eu já conheci pessoas que precisam ver e estar na academia, ver outras pessoas malhando, treinando para se sentir motivado. Então, cada um é cada um. Mas o importante é você manter o foco e a persistência, que é o que vai fazer trazer o resultado a longo prazo, que também demora para acontecer. É outro fator que eu preciso falar, né? Uma dica que eu queria dar para vocês, principalmente para as mulheres que estão me assistindo. Você é o que mais incomoda é a barriga, acredito assim, que a gente não liga de ter assim as coxas mais cheinha, né? Bumbum. A gente gosta até de ter um corpo mais torneado. É o corpo brasileiro, a gente gosta disso. Mas é difícil você emagrecer só a barriga. Você vai perder tudo como um todo. E é difícil você perder a barriga. É um dos processos mais difíceis do emagrecimento. Então, o que você tem que ter em mente? Você não levou 2 meses, 3 meses, 6 meses para ganhar a barriga que você tem. Então, você não vai levar pouco tempo para perder. E isso que eu mantinha o foco. Eu levei 3 anos para ganhar aquela barriga enorme que eu mostrei aqui na foto para vocês. E eu tinha bem ciência que para mim perder aquilo ia ser demorado. Uma coisa que eu gostaria de falar também sobre o emagrecimento é para você para não ir por um caminho errado que eu fui. Por quê? Quando eu comecei a fazer carne, eu me empolguei, enfim, o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar massa, mas eu não perdi gordura. Então a minha barriga, ela não diminuía. Eu tava ficando com as coxas bonitas, bumbum definido e barriguda. Mas é assim, gente, é uma capa de gordura que é criada na barriga que só você fazer ali abdominal não vai adiantar. Pelo menos comigo não adiantou. Eu tive que fazer uma restrição alimentar, tive que fazer uma dieta e é aquilo, gente, é uma regra, uma lei que você tem que gastar mais e comer menos. Não significa passar fome, mas você precisa entender que se você come mais e gasta menos calorias, você não vai perder aquela barriga. Então não adianta você se matar na zumba, se matar no cardio, ir pra academia, começar a ficar com as pernas bonitas, bumbum bonito, porque a gente vai focado, a gente quer, e a barriga continuar grande, né? Então é bom, eu atento vocês a isso, né? Porque eu cometi esse erro. Eu até ficava um pouco frustrada, porque na academia eu frequentei um tempo, depois que eu emagreci. Ó, gente, eu tenho uma foto que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já não estava com a barriga, olha pra vocês perceberem, eu já não tinha aquela barriga grande, mas eu ainda tava cheinha. Por quê? Por causa disso, por causa de treinos errados, alimentação errada, eu estava cheinha, tava tudo bem, tava perdendo a barriga, não tá feio, mas vocês podem perceber que meu braço ainda tá gordinho, eu tô gordinha. Então, o que aconteceu? Eu ia pra academia, me dava o meu melhor, mas eu ainda continuava com a barriga. Eu continuava cheinha. Mas por quê, gente? Era aquela velha história. Eu amava treinar, eu amava fazer exercício físico, mas eu comecei a desbalancear de novo na alimentação. Eu comia muito pão, eu não tinha um planejamento alimentar. Então o que acontece? Você acaba que eu chegava da academia morrendo de fome. E às vezes eu comia 3 pão de uma vez só. Eu chegava da academia porque acho que eu tinha gastado muita caloria, sei lá. E então é a dica que eu tô falando dos erros que eu cometi. Quando eu consegui balancear os dois, diminuir o que eu comia e treinar mais, focar mais, eu comecei a ter mais resultado. Não tem por onde fugir. Você precisa ter um planejamento alimentar, você tem que ter não digo regime, porque regime me soa uma palavra de sofrimento, mas você tem que dar prioridades, comer comidas saudáveis e treinar. Então isso não significa que você vai gastar, pelo contrário,
Você não vai comer todo final de semana lanche e coca. Seu foco vai ser outro, você vai estar no processo de emagrecimento. Então vai ficar até mais em conta você comer arroz, feijão, salada, ovo, frango. Se você pôr na ponta do lápis, a comida saudável é mais em conta. É que a gente que cria hábitos ruins, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, eu até anotei aqui, gente, porque é muita coisa, né, que foi me ajudando e eu não queria deixar nada despercebido aqui no vídeo. Você tem que manter a sua determinação, porque motivação você não vai ter sempre. Você vai ter que manter o seu foco, porque não é todo dia que você vai acordar motivada. O fato de você ser um pouco solitária na sua dieta e no seu treino é bom por causa disso. Porque você não, a motivação não depende de ninguém. Porque se depender de uma companhia, pior ainda. Então você nem sempre vai ter a motivação. Então você vai ter que ter determinação. É difícil às vezes você acordar, fazer um cardio. É difícil você chegar cansado do trabalho e fazer seu treino. Então ali você não vai ter motivação. Você vai ter determinação e foco. Esse é um segredo. Eu vou colocar uma foto aqui do lado de quando eu fiquei muito magra. Gente, nessa foto eu emagreci. Mas vocês podem perceber que eu só estou magra. Eu não estou definida, eu tô até um pouco flácida por causa por causa da minha estrutura, né, da minha altura, minha condição. Eu tava com um peso bem alto e emagreci muito. E qual foi o erro dessa foto? Eu consegui emagrecer bem, só que eu fazendo os treinos e a dieta, tudo, eu além de perder a gordura ruim, eu perdi massa boa. Então eu fiquei com esse aspecto flácido. Por isso que eu falo, durante o meu processo de emagrecimento, eu cometi vários acertos e vários erros. E hoje eu consigo entender melhor o que eu devo e não devo fazer. Então hoje é assim, eu mantenho uma alimentação normal. Então eu tomo café da manhã, eu almoço, eu nem sempre janto. E também, se eu quiser comer uma besteirinha, às vezes meu marido me traz uma tapioca recheada que eu adoro, eu como sem culpa, sem problema nenhum, mas eu mantenho o meu foco. Então não se policie, não fala assim, agora não posso comer nada, entendeu? É lógico que é igual eu falei pra vocês, alguns tipos de vícios você vai ter que tirar. Então se você tem mais hábitos e costume de comer salgado, beber refrigerante, sorvete, o tempo todo é uma rotina para você, isso vai ser mais difícil. Eu ganhei um pouco nessa parte porque eu não sou muito fã desse tipo de coisa, sabe? Eu não sou muito fã de salgadinho, de coca. Eu tomo, assim, em ocasiões, a gente pediu uma pizza, eu vou ter lógico, eu vou comer uma pizza ali e vou tomar um refrigerante. Sai ali da nossa rotina, mas não é uma rotina eu gostar e tomar. Igual era a cerveja. Foi difícil largar a cerveja. Foi difícil largar a cerveja. Uma coisa também que a partir do momento que você começa a fazer cardio e treinar, você melhora muito, gente. Você começa a ter disposição, você começa a dormir bem. O seu fôlego, eu comecei a ver a minha saúde sendo recuperada. Eu conseguia correr de novo. Num período desse emagrecimento, eu morava numa cidade do litoral, eu era muito play na cidade e, desculpa, eu ia trabalhar todo dia de bicicleta, eu ia e voltava de bicicleta trabalhar. Ao todo era uma hora e 20 de bicicleta por dia, porque às vezes eu também ia almoçar em casa. Gente, aquilo me fazia muito bem. Então eu comecei a ver a minha saúde sendo restaurada em primeiro lugar. Eu voltei a correr, eu voltei a andar de bicicleta. Voltei não, porque andar de bicicleta eu não andava. Eu aprendi mais nessa cidade do litoral. Mas eu comecei a andar bastante de bicicleta. Eu vi que eu consegui dormir. O meu humor melhorou, a minha depressão melhorou.
Tinha os altos e baixos, mas nada comparado que antes. Então é assim, se você vai começar o seu processo de emagrecimento, eu sei o que você está passando, que primeiro você está com a autoestima baixa. Então você vai ter que entender que esse processo não é fácil. Tenha persistência, tenha foco. Não se concentre na motivação e não se compare com ninguém, tá? E não dependa de ninguém para você fazer o seu treino. Não dependa de nenhuma motivação ou incentivo para você manter a sua dieta. Às vezes eu tava fazendo meus treinos e era até engraçado, até eu dava risada, porque tipo, eu ficava caída no chão, mas mexe um pouco com o psicológico da gente. Então no começo você não vai conseguir fazer o treino. O seu corpo não sabe, não tá acostumado com isso, vai doer, você não vai ter fôlego. Eu tinha dores fortes de cabeça no começo porque eu fazia o exercício, mas eu não respirava direito. Então é assim, gente, pesquise bastante. Se você optar por ir na academia, que eu não estou incentivando ninguém a sair da academia, se mantenha atenta, cobre do treinador, mostre o seu objetivo, fique atenta aos treinos que ele te passa, se não é de modo generalizado, se ele realmente está focando no seu objetivo. E se você optar como eu, fazer os treinos em casa, então você é a sua maior motivação, você é a sua determinação. Então não permita que nada atrapalhe isso. Não dependa se a família tá toda lá comendo, tá todo jantando, a família tá assistindo um filme, ou estão lá na internet. Não, você tá na hora do seu treino, tá na hora de você. Você vai lá, vai pôr uma roupa de treino ou uma roupa confortável e vai fazer o seu cardio. Entendeu? Então foque em você que vai dar certo. Gente, esse vídeo até ficou um pouquinho longo, porque assim, é um assunto que tem que ser falado com cuidado, porque envolve a saúde das pessoas, né? Eu não posso vir aqui falar para você fazer o que eu fazia, que pode ser que para você não dê certo. Você pode ter alguma restrição, um problema de saúde que eu não tenho. Então, assim, eu tô falando que funcionou para mim e alguma dica pode te ajudar, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo parte 2 mostrando sobre o meu treino. Não dê risada, já basta os meus filhos caçoando na minha cara. Não, tô brincando. É que aqui, gente, eu sou super brincalhona, descontraída, meus filhos também, então a gente não tem esse problema não. Mas é bem engraçado, quando você começa assim, você tem que levar na esportiva, tá, gente? Não leva tudo ao pé da letra. Porque você vai ficar pulando, feito uma doida lá na sala, e você vai mais pular, cansar, cair no chão do que executar o treino. É normal? E se você for pra academia, você vai ficar mais tipo andando atrás do treinador perdido do que treinando. É normal. Então, o próximo vídeo que eu vou estar fazendo no canal é mostrando um pouquinho mais sobre os treinos que eu faço, que tem me ajudado bastante no processo de emagrecimento, que eu ainda tô. Tá bom, gente? Obrigada por ter assistido o meu vídeo, espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda uma mensagem, se inscreve no canal, me segue nas outras redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo, fiquem com Deus.